Capítulo 52 do livro Seiva de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. A lição se intitula Em Família Espiritual. E Jesus disse, está em Mateus, no capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, por bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Esse companheiro será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Todos nós aqui, a humanidade inteira é uma grande família espiritual no planeta Terra. E é lógico que a gente vive em pequenos agrupamentos, em grupos menores, né? Nós estamos alocados dentro de uma família consanguínea, que temos ali os nossos irmãos de vidas pretéritas, estamos dentro de um trabalho, de uma empresa, de uma escola, em que trabalhamos e convivemos com várias pessoas. Estamos inseridos aqui no centro, nos templos religiosos, e em vários campos da vida social, nós formamos essa família espiritual porque todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Deus. E quando Jesus traz essa questão, ele diz, por que vês o argueiro, que é o cisco, no olho do teu irmão, sem notar a trave, que é um pedaço de pau bem grande, que está no teu próprio? Então a gente se remete à questão do julgamento. E aí, Emmanuel vai falando o seguinte, que às vezes a gente se coloca nessa obrigação, quando vivemos em sociedade, em grupos, de compreender e desculpar. Para quê? Para que a gente mantenha o equilíbrio em nós e em torno de nós. Quando nós fazemos um comentário, como ele colocou aqui vários exemplos, né? Da pessoa que só identifica o lado imperfeito do outro, mas não olha a boa parte, né? Não tem aquele olho de ver que aquela pessoa, apesar de ter algum defeito, alguma falha de caráter, mas que ela também tem coisas boas que a gente pode aproveitar. Mas ele está se referindo àquela pessoa que só vê o lado imperfeito, que jamais esquece as ofensas que tem recebido, e que por aí vai, né? Várias situações que ele não pode ser censurado, advertido, que ele acha que está pegando no pé dele, ele não aceita a crítica ao seu próprio comportamento,
considera invulnerável às opiniões que emita ou da conduta que esposa, ou seja, ninguém pode mexer com essa pessoa, ele não aceita que ele possa estar incomodando o outro, que ele precisa de melhorar, que não é daquele jeito que ele está querendo, né? Porque às vezes ele está sendo uma pessoa que está causando a desunião, a desarmonia no grupo que a gente vive. E aí, nessa necessidade de convivência, acaba que essa pessoa, a gente está se referindo a uma terceira pessoa, mas nós somos dessa forma, né? Nós criticamos, nós não gostamos de receber crítica e, no entanto, no convívio social, na sociedade, ou mesmo dentro de casa mesmo, a gente acaba se espelhando no outro. E aí, nesse livro aqui, da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 12, Julgamentos, ela vai comentar esse item que está dentro do Evangelho. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, é um daqueles discursos de Jesus em que ele foi bem enérgico, né? Uma passagem que ele se tornou enérgico para fazer-se ouvir, porque ele estava sendo perseguido pelos fariseus, os escribas, os saduceus, que eram pessoas que se encaixavam nessa descrição, de serem hipócritas. E aí, com a explicação aqui da Joana, que eu vou tomar a liberdade de ler 2 parágrafos aqui, para a gente entender essa questão de como funciona em nós essa parte em que o Emmanuel colocou, que nós precisamos conviver bem para mantermos o equilíbrio, a nossa harmonia interior e a do grupo, mas muitas das vezes estamos desajustados. E ela diz o seguinte: toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra à sua proeza escravizadora em tentativa de libertar-se. O que ela está querendo dizer aqui? Que nós trazemos dentro de nós essa sombra, que é a somatória das nossas imperfeições que trazemos aí de várias e várias encarnações e que ainda não conseguimos modificar e transformar isso em virtude. E aí, quando a gente está nessa condição, no nosso inconsciente, nós acabamos por não aceitar, às vezes, essa condição que carregamos ainda, da sombra, e acabamos vendo no outro aquilo que a gente não quer ver na gente, mas que, na verdade, é um espelho nosso. Então, eu projeto no outro essa sombra que está dentro de mim, e eu começo, às vezes a pessoa nem tem aquele defeito que eu estou colocando que ela tenha. Às vezes ela falou de uma forma e eu interpretei de outra, mas eu estou fazendo isso como um movimento que eu faço do meu inconsciente, querendo buscar uma justificativa, uma máscara, para poder me blindar contra aquilo que eu estou querendo fugir, que são os meus próprios problemas que eu trago dentro de mim. E aí, o que ela coloca aqui também mais à frente é o seguinte: sentindo-se falidos interiormente, por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprios. Então, nós somos mestres em querermos fugir da realidade, queremos fugir das nossas obrigações, do nosso compromisso conosco, com Deus. E por isso, como trazemos, ainda somos espíritos imperfeitos, estamos no mundo ainda imperfeito, nós não conseguimos às vezes lidar com as nossas imperfeições. E com isso, a gente se sente interiormente falido. Só que aí eu não quero, o orgulho, que é a achada da humanidade, e Allan Kardec comenta isso lá no texto do Evangelho, exatamente sobre esse item, que o orgulho é que faz a gente agir dessa forma. A gente não quer que o outro nos diminua. Então, para a gente não estar diminuído, porque eu sei no fundo que eu estou numa condição pior, talvez, que o meu irmão,
Mas como eu quero me sobressair. E aí eu me sobressaio à custa de pisar em cima do outro, de criticá-lo, de querer desmerecê-lo, para que eu possa me sobressaltar. E isso é o nosso equívoco, porque a gente continua, na verdade, ruim do jeito que a gente está, não melhoramos, e ainda por cima a gente transforma o ambiente em que vivemos, um ambiente desagradável, as pessoas começam a se afastar de nós por essa nossa conduta e a gente acaba se sentindo assim cada vez pior com a nossa sensação de falidos, de que não damos conta da nossa vida. E aí, nas obras da Joana de Ângeles, ela vai trazer várias explicações e mecanismos de como devemos tratar isso em nós, né, para a gente melhorar a nossa conduta. Que a gente tem que enxergar o outro que está agindo dessa forma, a nós mesmos, como enfermos. Primeiro a gente tem que se reconhecer como pessoas enfermas, para que a gente primeiro coloque em nós a medida que a gente acha que tem que aplicar no outro, então vamos aplicar em nós primeiro, para que depois a gente possa ajudar o próximo, mas ajudar não no sentido de ele se sentir inferior, mas a caridade verdadeira, aquela amorosa, aquela que vai ao encontro do irmão querendo erguê-lo, querendo fazê-lo grande. Quando estivermos nessa condição de sermos essa pessoa que só enxerga a censura e a advertência e que não aceita isso, que não nos dispomos a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos, da penúria moral, que a gente se lembre de que estamos enfermos e que talvez nós sejamos aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que desajustado na intolerância se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Uma pessoa que age nisso, ela nunca está em paz consigo mesma e ela necessita de amor, é uma pessoa carente. Então nós somos pessoas necessitadas de paz e de amor. E temos que nos enxergar nessa condição de enfermos e não de que estamos melhores do que o outro. Não deixemos o nosso orgulho falar mais alto, para que a gente consiga, então, melhorar e evoluir, que é o nosso propósito, de acordo com a vontade de Deus.